Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão. Antes da nossa reflexão, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. A Koala tem uma linha completa de aromatizantes de ambiente que rendem muito mais e garantem assim uma maior economia para o seu bolso, além de deixar aquela sensação de bem-estar, de limpeza sempre agradável aí no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Essa daqui é a linha Spray, super prática, é só você destampar aqui, ó, e você já vai espirrando aí e pode espirrar, por exemplo, né, na saída do ar-condicionado, então o arzinho vai saindo sempre cheirosinho, a sua casa vai ficando sempre cheirosa. Pode espirrar depois que você lava o seu carro, por exemplo, né, dar uma espirradinha no painel do carro ali em cima, né, nos bancos, vai deixar sempre aquele cheirinho muito gostoso. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. Vamos então à nossa reflexão de hoje. A pergunta dela diz assim: Oi André, você acha que uma mulher soro positivo tem chance de um relacionamento sério? Claro que sim, minha querida. Então, a questão do soro positivo hoje em dia, ou seja, primeiro que a gente tem que saber que existe a distinção entre HIV e AIDS, certo? Então, eu sou da geração, por exemplo, eu sou de 77, né, gente? Começou a aparecer aí o HIV com muita força em 86, 87, quer dizer, eu estava aí com os meus 10 anos, então eu peguei esse boom e se chamava AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, né? A SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS. E o que é a AIDS? É que as defesas do organismo, devido ao vírus HIV, as defesas do organismo, então, elas estão tão debilitadas que o paciente começa a desenvolver a AIDS, ou seja, doenças oportunistas que acabam, então, né, doenças que em qualquer outra pessoa não teriam aquela força, não teriam no paciente que desenvolveu a AIDS, ou seja, que o seu sistema imunológico está baixíssimo, uma gripe, uma pneumonia pode significar a sua morte, por exemplo. Agora, e isso foi horrível, década, né, de 90, a gente viu grandes artistas como, por exemplo, Cazuza, Freddie Mercury, Renato Russo. Renato Russo foi em 96 que Renato Russo, né, faleceu. Então, a visão que a gente tinha, justamente por causa dessas pessoas muito famosas, muito magras, debilitadas. Então, a visão que a gente tinha, e não que não fosse a visão real, é que aquilo ficou até no nosso inconsciente coletivo, quer dizer, aquela é a imagem que ficou sobre o HIV. Só que hoje, não minimizando pelo amor de Deus, porque hoje, infelizmente, os jovens, por exemplo, eles minimizam, eles acham que tomam um remédio. E eles não sabem todos os efeitos colaterais, por exemplo, que os remédios trazem, os antirretrovirais trazem. Gente, vocês poderiam falar, nossa, André, você manja desse assunto? É que eu já dei palestra, né, para alunos meus, por exemplo, tive que preparar uma palestra e me preparei bem para falar sobre esse tema com os meus alunos. Então, por isso que, né, e sou bem informado sobre essas coisas, acompanho canais, né, tem um canal que eu acompanho de um rapaz muito lindo, mandei até uma mensagem para ele, falei, nossa menino, como você é bonito, mandei mesmo, ele é soro positivo, não é? Ele partilha, fala as coisas, então, veja bem, hoje em dia, uma pessoa soro positiva que faz o tratamento e tem a sua carga viral indetectável, ou seja, a medicina hoje diz que essa pessoa
ela não tem possibilidade de transmitir o HIV. Olha que maravilha, gente. Olha, né, o ponto que nós chegamos, que coisa maravilhosa. Ou seja, então uma pessoa que é soropositiva, mesmo se ela tiver relação desprotegida, ela não transmite o HIV se ela tiver com a carga viral indetectável. Por fazendo uso da medicação, dos medicamentos, a carga viral fica num nível indetectável. Não significa que ela não tem o vírus. Só que a carga está num nível tão baixo que ela não consegue transmitir esse vírus para outra pessoa, por exemplo, através da relação sexual. Claro que a medicina também aconselha que continue se usando preservativo, mesmo que o paciente tenha a carga viral indetectável, que ele continue usando. Enfim, eu acho que isso aqui era importante falar, porque tem muita gente, e graças a Deus muita gente acompanha o canal, que às vezes não tem consciência de tudo isso, né? Não sabe de tudo isso, ou acha que é só ficar tomando um remédio e então acaba se descuidando. E não é só a questão do HIV, tem tantas outras doenças sexualmente transmissíveis e que a gente tem que se cuidar. A gente precisa se preservar e precisa acabar com esse preconceito também. Por exemplo, de julgar a pessoa. A pessoa que tem o HIV, necessariamente, então, é porque ela foi promíscua, é porque ela... Não é assim que a coisa funciona. Não é desse jeito que a coisa funciona. Enfim, feito, né, toda essa explanação inicial, que eu acho que é fundamental a gente pensar sobre esses aspectos acerca do HIV, minha querida, uma pessoa soropositiva pode sim, como é a sua pergunta, você acha que uma mulher soropositiva tem chance de um relacionamento sério? Claro que sim, evidente que sim. Olha, eu vou ser muito sincero para vocês. Eu, por exemplo, não teria problema nenhum. Estou falando do fundo do meu coração, não estou falando para fazer média, não estou falando... Gente, do fundo do meu coração, eu não teria problema nenhum de me relacionar com uma pessoa soropositiva. De maneira alguma. Desde que fizesse o tratamento, tivesse a sua carga, né? Tá com a sua carga indetectável, tá fazendo o seu tratamento, eu não teria problema nenhum. Tanto que eu falei para vocês, né? Tava assistindo o vídeo do rapaz lá, mandei mensagem para ele, nossa, rapaz, como você é bonito, né? Ou seja, cara, porque senão parece que as pessoas têm ainda esse preconceito, parece que não pode nem tocar na outra pessoa, parece que então, meu Deus do céu, agora ela se transforma. Então, minha querida, infelizmente, deixa eu te falar uma coisa, infelizmente, você vai cruzar ainda com pessoas que vão agir com preconceito em relação a você, tá? E isso é fato. Assim como eu, minha querida, pelo fato de ser gay, vou continuar cruzando com pessoas que vão me desprezar, vão me enxergar como um ser desprezível simplesmente pela minha orientação sexual. Então, bem-vinda à vida, porque a vida é assim. A vida rotula, né? A vida não, né? As pessoas rotulam, as pessoas são taxativas, as pessoas colocam rótulos. Entende, minha querida? Você vai ter amigos que vão, de repente, te abandonar pelo fato de você ser soropositiva. Tem outras amigas que, por exemplo, não vão querer estar com você, porque então, se ela é soropositiva, significa que então ela né, pegou fazendo sexo, então vão achar que eu também... Sabe aquelas coisas? Então, minha querida, as pessoas são assim. Infelizmente, você vai encontrar assim, mas você vai encontrar também muitas outras pessoas. Assim como eu estou te falando. Eu tenho pessoas, por exemplo, que para me chamar no Facebook, por exemplo, para pedir aconselhamento, nossa, é uma beleza. Isso eu estou falando de pessoas aqui de Dois Córregos, tá? Porque pessoas aqui de Dois Córregos, pelo fato de ser uma cidade pequenininha, quando elas, então, né, se eu aceitei a amizade dela no Facebook, se ela vem lá, pede um pedido de conselho, por exemplo, alguma coisa assim, geralmente eu respondo, principalmente se foi aluno meu. Geralmente eu respondo. Então, olha isso.
No Facebook, que é uma coisa que então ninguém está vendo, está tudo escondido, é no Messenger, né? Eu sirvo para aconselhar. Só que essa pessoa, né, esse rapaz, por exemplo, que veio pedir conselho para mim no Facebook, na rua ele não vai me cumprimentar a hora que ele estiver com os amigos dele, por exemplo. Por quê? Porque aí ele vai ficar com vergonha que os amigos vão falar: cumprimentou o André, não sei não, vocês dois, hein? Sabe aquelas coisinhas? Idiota. Ai, que... Então, minha querida, isso acontece comigo, isso vai acontecer com negro, isso acontece com pobre, com rico. Tem gente que tem preconceito com rico. Não é verdade? Só porque o cara passou dentro de uma Ferrari, por exemplo, as pessoas já falam: esse cuzão aí metido pra caralho. Você entendeu? Então, a mesma pessoa que se irrita porque ela foi rechaçada, ridicularizada por ser pobre, ela está ridicularizando o outro por ser rico. Então, o que eu acho absurdamente incoerente. Então, quando a gente abrir mais a nossa cabeça, quando a gente pensar de uma maneira mais ampla, quando a gente entender... E veja bem, eu contando meus exemplos aqui, gente, de o cara que veio me pedir no Face, depois não olha na minha cara, porque eu não sei o quê. Não pense que eu estou falando isso como se eu fosse uma pessoa magoada com isso. Eu estou falando isso porque eu estou relatando para vocês a realidade. Infelizmente é assim. Não deveria, mas a gente sabe que existe. Agora, eu não vou perder o meu brilho por causa desses seres que têm uma cabeça pequena. Tá entendendo? Por isso que eu tô falando para vocês, eu não fico magoado com essas coisas, não. É claro que num primeiro momento, é óbvio, somos humanos. Num primeiro momento, isso te chateia. Mas é coisa assim, de 10 minutos, sabe? Tipo, eu vou perder, como eu estou dizendo para vocês, eu vou perder meu brilho por causa desses seres tão pequenos, que têm uma cabeça pequena, que não consegue ter um olhar mais abrangente. Então, minha querida, você como soro positiva, eu como gay, o outro como negro, o outro como pobre, o outro como rico. Entende? Todos passaremos por determinadas situações assim. Seremos taxados, rotulados, enfim. Mas não se apegue a essas pessoas. Olhe toda uma gama. E não ache que a sua vida acabou por causa do diagnóstico. O diagnóstico, provavelmente, quando você recebeu, caiu como uma bomba. Porém, não é? Existe vida depois do HIV. E a vida continua. E se cuide, sabe? Faça o tratamento certinho, tenha uma alimentação saudável, uma alimentação que ajude o seu sistema imunológico e assim por diante. E é possível, sim, sabe? A pessoa soro positiva ter um relacionamento sério. Com certeza é possível. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, certo? Sobre gravação privada, sobre meu treinamento, sobre os meus livros. É só você dar uma bela fuçada aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.